E nós vamos falar sobre fratura de escafoide. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou médica ortopedista e cirurgiã de mão e trabalho hoje com a SBOT Minas na SET, que é a comissão de ensino, e tem alguns cursos online. Um de vocês deve estar aqui também, por isso, pelo convite que receberam no grupo, né? Então, quem quiser depois baixar o material complementar, quem for do curso vai ter acesso dentro da plataforma. É só baixar. E quem quiser o acesso ao PDF da aula, mas que não for do curso, aí tem que entrar nesse grupo de WhatsApp, que é onde eu mando os materiais complementares. Quem já é aluno do curso não precisa entrar, porque fica salvo lá na plataforma para vocês. Começando, né? A gente sempre vai dar uma introdução sobre cada tema, sobre cada doença, sobre cada patologia. Geralmente, na introdução, a gente fala de epidemiologia, que é uma coisa que é sempre perguntada, né, para o acadêmico de medicina ou para o residente de ortopedia. Então, uma das primeiras coisas que a gente pergunta numa sabatina, por exemplo, numa sequência de perguntas, é sobre epidemiologia. Então, aqui a gente tem que 70% das fraturas dos ossos do carpo acontecem no escafoide, ou seja, é o mais frequente fraturado. Então, isso dentro dos ossos do carpo. Não inclui punho. Por quê? Porque fratura de rádio distal é mais comum do que fratura de escafoide. Então, ele é 70% das fraturas dos ossos do carpo, não 70% das fraturas de punho. Isso, às vezes, é uma pegadinha em alguma questão fechada. Então, ele é 70% das fraturas dentro dos 8 ossos do carpo. Ele é o mais frequentemente fraturado. Ele tem uma importância biomecânica muito grande, porque ele é o centro da movimentação da fileira proximal e ele conecta os movimentos com a fileira distal, né? São duas fileiras nos ossos do carpo e ele tem uma importância biomecânica central, né? Muitos chamam ele de pedra fundamental dos ossos do carpo. Então, ele vai ter aí uma grande relevância, não só nesse tema de fraturas de escafoide, mas em outros temas também. Essa fratura, que é a fratura de escafoide, ela vai predominar no gênero masculino em homens, principalmente homens jovens. Vai aparecer em outras faixas etárias? Vai aparecer, mas não é o mais comum. O predomínio é realmente em homens jovens e principalmente em esporte. Quando a gente passa, inclusive, dos 60 anos de idade, né, quando a gente está falando de idosos, a gente nem tem mais essa diferença entre homens e mulheres, acaba sendo uma incidência igual de homens e mulheres. Então, ela é principalmente homens jovens, e isso se aparecer na prova ou em alguma pergunta, não tem dúvida. As literaturas, elas convergem para essa mesma informação. A maioria delas acontece por queda, por um trauma ali direto, né, com a mão espalmada. O paciente cai com a palma da mão espalmada no chão. É o mais comum de acontecer. É muito difícil a gente ver outra situação, mas pode ser, por exemplo, um acidente de carro e a mão bateu no painel do carro, né? Mas o mecanismo de trauma é o mesmo, né? Que é esse impacto com o punho em extensão. 59% dessas quedas acontecem em esporte. Dessas fraturas vão acontecer em esporte. Então, completando a nossa epidemiologia, homem, jovem, lesões em esporte, tá? Então, se cair para vocês, provavelmente numa questão, vai perguntar dessa forma. 35% queda de própria altura, né? Eu estava andando, caiu com a palma da mão espalmada no chão, e o restante, alguns outros mecanismos aí, pouco importantes, tá? Então, é principalmente essa posição. A fratura de escafoide, ela pode aparecer isolada, que é o mais comum, mas ela pode aparecer associada a outras fraturas, como, por exemplo, fratura do rádio distal, fratura da ulna, fratura de metacarpo. Isso vai depender da posição da mão, do mecanismo do trauma, vai depender da energia do trauma. Quanto maior a energia do trauma, maior a chance de ter outras lesões associadas, inclusive até a luxação perissemilunar do carpo, que é uma lesão comum nos ossos do carpo quando tem uma energia de trauma maior e também acontece a queda com a mão espalmada no chão. Então, em 13% dos casos, vai ter associação com outras fraturas. Em relação à proporção de fratura em cada posição, em cada localização dentro do próprio escafoide, a gente tem a seguinte divisão.
70% vai acontecer no colo, que é a cinturinha, que é a parte mais central, né, o terço central do escafoide. Então, o mais comum, 70%. Mas uma porcentagem menor, 20%, pode acontecer no polo proximal, que é a parte que vai se articular ali com a fossa do rádio, a fossa do escafoide no rádio, vai encontrar direto ali com a articulação escafo-semilunar, essa parte mais proximal. Isso é importante porque essa parte proximal tem detalhes anatômicos que levam essa região a ser uma região mais delicada, com maior risco de complicações e sequelas. A gente já vai ver por quê. E uma pequena porcentagem, 10%, acontece no polo distal, que é aquela pontinha lá de cima, mais distal, do escafoide. A gente consegue ver nessa imagem aí que o escafoide está pintadinho de amarelo, as três partes, o colo cintura, polo proximal e a parte mais distal, que é o polo distal. Nesse polo distal, a gente tem uma proeminência, que é chamada de tuberosidade. E essa tuberosidade, a gente inclusive consegue palpar ela aqui, ó, na base da palma da mão, na região do punho. A gente consegue sentir essa tuberosidade, e inclusive a gente tem que pressionar essa tuberosidade para fazer alguns testes de escafoide, né? Como, por exemplo, o teste de Watson. E outro jeito de avaliar, né, essa tuberosidade é você continuar seguindo aqui, ó, a sequência, né, de palpação da região do tendão flexor radial do carpo. Você vai seguindo em direção distal e vai sentir uma proeminência óssea, e aqui que é a tuberosidade. Outra importância dessa tuberosidade, vocês vão me ouvir falar em outras aulas, é que quando a gente está avaliando fratura de falanges ou de metacarpos, a gente pede o paciente para fletir os dedos, para a gente avaliar se existe ou não desvio rotacional dos dedos. O normal, o esperado, é que todos os dedos, quando façam aqui a flexão, eles apontem para esse ponto, que é a tuberosidade do escafoide. Se algum deles apontar para um lado ou para o outro, fugindo desse conjunto de dedos apontando, convergindo para o mesmo ponto, a gente avalia, a gente diagnostica uma deformidade rotacional. E deformidades rotacionais são inaceitáveis para tratamentos de fraturas de metacarpos e falanges, indicariam, por exemplo, um tratamento cirúrgico. Mas aqui eu só estou dando um adendo para a gente ir, né, trazendo conhecimentos de outras aulas para a mesma informação, para a mesma parte do corpo, né? Estamos falando aqui da tuberosidade do escafoide. Então, a gente vai julgando informações e raciocínios de outros temas para a gente completando aí e consolidando ainda mais nosso aprendizado. Sobre a anatomia do próprio escafoide, ele tem algumas peculiaridades, por isso que ele é um osso tão importante para a gente, tão falado, tão famoso, né? Além dele ser 70% das fraturas dos ossos do carpo, ele tem essas peculiaridades. Ele é 80% coberto por cartilagem, superfície não óssea, superfície cartilaginosa, ou seja, superfície articular, superfície que vai fazer encontro com outras articulações, que vai fazer encontro com outras superfícies cartilaginosas. Então, são superfícies ali que têm uma dificuldade maior para fazer um processo de consolidação. São superfícies onde não tem inserção ligamentar tendinosa. Então, a gente tem ali um detalhe anatômico importante, né, que é um osso que ele é praticamente todo coberto de cartilagem, de superfície de articulação. E por isso, e por causa de sua vascularização, ele tem uma irrigação sanguínea limitada, uma dificuldade de formar calo ósseo por esses motivos, ou seja, uma dificuldade de consolidar fraturas. Então, ele é o que mais fratura e ele é um dos que mais tem dificuldade de consolidar. Então, é realmente uma preocupação para a gente, para ortopedistas de forma geral e principalmente para cirurgiões de mão, porque quando a gente tem um osso que é praticamente cartilagem, que tem uma vascularização, uma irrigação sanguínea limitada, que tem uma dificuldade de colar a fratura, de consolidar a fratura, a gente tem um risco aqui de necrose avascular. A gente tem um risco aqui de ter uma parte do osso que evolua com uma morte por falta de sangue, por falta de irrigação sanguínea, que é essa necrose, né? Então, uma necrose óssea pode acontecer. E onde que é mais comum dessa necrose óssea acontecer?
no polo proximal, que é o número 3 mostrado aí nessa imagem, que é a região onde chega menos sangue. E a gente já vai ver mais detalhadamente. Aqui é para vocês entenderem o formato dele, com a cobertura de cartilagem, os 3 polos, fratura distal, colo e terço proximal, que é o polo proximal, e esse risco, né, essa importância, essas peculiaridades. Agora sim, vamos falar da vascularização. A gente já adiantou que é uma vascularização mais delicada, e a gente já adiantou que o polo proximal é o que mais sofre, que menos tem sangue. Agora vamos ver por quê. Aqui está a explicação. A vascularização do escafoide, ela é retrógrada. Então vamos relembrar o que é isso, né? Tudo que é anterógrado, uma vascularização anterógrada, é aquela que vai em direção do centro do coração até a extremidade, até a ponta lá do dedo, né? Então a gente tem uma vascularização anterógrada das musculaturas, dos ossos, né, de praticamente todas as estruturas, ou seja, o sangue sai do centro do coração e vai indo anterogradamente. Mas no escafoide, ele passa o escafoide, a artéria radial passa o escafoide, e depois que ela passa o escafoide, é que ela emite um ramo voltando para irrigar o escafoide. Então, ela emite um ramo de volta, um ramo retrógrado. Então, o sangue, o fluxo sanguíneo, ele tem que ir para depois voltar. Então, ele já tem essa dificuldade, que é fazer uma vascularização retrógrada. E aí, ele entra pelo polo distal, que é a parte mais longe do centro do corpo, né? O polo distal do escafoide, para depois ir voltando, vascularizando a parte do polo proximal. Então, a gente tem um polo proximal com uma deficiência de vascularização, uma deficiência de irrigação sanguínea. Esses vasos, eles entram principalmente pela parte dorsal, pela parte de trás. A gente tem ali um relevo ósseo, que é chamado crista dorsal, e é ali que entra 80% da vascularização do escafoide, que é essa imagem da direita de vocês, aqui de baixo. Então, aqui está a crista dorsal e por aqui é que entra esse ramo da artéria radial, é um ramo da artéria radial que saiu da artéria e está fazendo um movimento retrógrado, e ele vai trazer aqui 80% da vascularização, começando do polo distal, que é bem irrigado, e vindo caminhando para o polo proximal, que tem uma irrigação ruim, pior. 80% entra dorsal, 20%, 20 a 30% entra volar, mas também de forma retrógrada, também de forma de distal para proximal, entrando aqui pela tuberosidade. A tuberosidade é bem irrigada, ela consolida bem as fraturas, é uma região que não nos preocupa, que é a tuberosidade que está na parte distal. Agora, a parte proximal, sim, é uma região que nos preocupa, porque tem um risco de não consolidar. Por quê? Porque tem o risco de não ter irrigação sanguínea suficiente, tem um risco, inclusive, de necrosar essa parte do osso, que é a necrose óssea, ou necrose avascular. Qual a posição da mão, né? A gente já adiantou que é mão espalmada, mas qual é a posição da mão no momento do trauma de uma fratura de escafoide? O punho, ele está geralmente em uma extensão exagerada, uma hiperextensão, acima de 95 graus de extensão, e ele vai fazer um impacto direto com o solo. Quando a gente tem uma flexão, uma hiperextensão um pouco menor, né, até 90 graus, a gente tem uma tendência biomecânica até a fratura do rádio distal. Mas se a gente aumenta essa hiperextensão, a gente tem um risco maior de ter uma fratura de escafoide ou até uma luxação perissemilunar dorsal. A luxação perissemilunar dorsal é quando a gente tem uma luxação de todos os ossos do carpo para dorsal em relação ao semilunar e o semilunar vai para volar. É o mecanismo mais complexo. Se tiver alguém aqui assistindo a aula que já está em um estágio mais avançado, já está na residência de ortopedia, já está na residência de mão, vai saber um pouco mais sobre essa patologia, mas é só para lembrar vocês que quando tem uma extensão até 90 graus, tende a ser uma fratura de rádio distal, mas se passou de 95 graus, tende a ser ou uma fratura de escafoide ou uma luxação perissemilunar dorsal, se for uma energia de trauma ainda maior. O exame físico na fratura de escafoide, ele é sensível, o paciente vai ter dor, mas ele é pouco específico, ele não fecha diagnóstico, eu não consigo fechar um diagnóstico de fratura de escafoide. Eu vou suspeitar, claro, mas eu só vou ter certeza com os exames de imagem. Quais são os sinais e sintomas que vão aparecer com o paciente que chegar ali?
Ele pode ter um pouco de aumento de volume, um pouco de edema, inchaço, ele vai ter uma dor na tabaqueira anatômica, lembrando que a tabaqueira anatômica ela é formada, né, pelos limites do primeiro compartimento extensor, a leque, que é abdutor longo, extensor curto do polegar, que é onde dá aquela tendinite de Dequervain, e pelo terceiro compartimento, né, que é esse tendão que eu estou fazendo a extensão aqui, que vocês estão vendo, ó, extensor longo do polegar. Então, entre o primeiro compartimento extensor e o terceiro, a gente tem um fundinho aqui. Quando a gente aperta esse fundinho, a gente está apertando as costas ali do escafoide. Então, se a gente tiver dor nessa região, tem que pensar em fratura de escafoide, porque a chance, a possibilidade de ser é alta. Então, dor na tabaqueira anatômica. Pode ter dor também quando eu faço uma compressão axial. Eu empurro o polegar para fazer uma compressão do escafoide aqui embaixo. Isso pode ser doloroso. Essa compressão axial ela também é dolorosa em paciente que tem risartrose, por exemplo, que é uma artrose entre o trapézio e o primeiro meta. Mas aqui a gente está falando de uma lesão aguda, o paciente caiu com a mão espalmada, geralmente homem, jovem no esporte. Então é outra história. Mas é só para vocês lembrarem que existe essa compressão nessas duas avaliações. E também, se for uma dor volar da tuberosidade, que é do polo mais distal, pode ter uma dor na palpação da tuberosidade do escafoide. E alguns pacientes, eles chegam movimentando, a dor não é tão grande, então não deixem passar. Não é porque está mexendo, não é porque está sem dor que não tem a fratura de escafoide. Se tem a história de cair com a mão espalmada e tem dor no punho, principalmente nessa região da base do polegar, tabaqueira anatômica, vale a pena fazer um exame de imagem para não deixar passar, porque essa é uma fratura que tem dificuldade de consolidar. Então, é melhor tratar agora do que tratar uma complicação dela depois. Bom, primeira coisa, o paciente chegou, tá com dor, o que a gente vai fazer? Exame de imagem. Qual é o primeiro exame de imagem que o ortopedista vai pedir, principalmente ali no pronto atendimento? Radiografia. Exame rápido, fácil de fazer, barato, pouco efeito colateral, enfim, a gente vai pedir a radiografia. Quais são as imagens que a gente vai pedir para esse paciente quando tiver uma suspeita de fratura de escafoide? Dor na região radial do punho, dor na tabaqueira, caiu com a mão espalmada, homem, jovem, atleta, esporte. A gente vai pedir PA e perfil, que é o básico de punho, todo mundo vai pedir, né? Mas agora o que você vai se diferenciar e ser um profissional melhor é saber as outras incidências que você tem que pedir quando a sua suspeita for fratura de escafoide. Então, além do PA, que é o póstero anterior, vamos só relembrar se tiver alguém aqui, né? Mais no começo da faculdade. Aqui está o filme, eu vou apoiar a minha mão, os raios X vão entrar de dorsal para volar. Ou seja, de posterior para anterior. Então, isso que é um raio-x posterior anterior. Entra posterior e a imagem vai sair aqui para mim no filme. Então, eu vou fazer um PA de punho, um perfil, mas eu também tenho que pedir oblíquos de punho ou, é o que eu sempre peço, PA com desvio NAR. O que é isso? É o mesmo PA que eu fiz aqui, só que eu faço um desvio do punho para a região ulnar, de forma que o escafoide ele fique mais ali esticadinho e eu consiga ver qualquer possibilidade de fratura. O escafoide ele tem uma posição anatômica de 30 a 60 graus de flexão. Então, ele fica ali, ó, uns 45 graus, 47 graus fletido, é a posição normal dele. Então, quando eu faço um raio-x de frente ou de costas, que é o PA ou perfil, ele vai ter uma sobreposição de imagens, porque ele não está em pé, ele está fletido. Quando eu faço o desvio ulnar do punho, esse escafoide que estava ali fletido, 45 graus, ele faz extensão. Então, esse osso, ele faz aqui, ó, um movimento que ele vai mostrar o corpo todo do escafoide, ao invés de ficar sobreposto, ao invés das imagens das corticais ficarem sobrepostas. Então, eu estou fazendo uma extensão do osso, eu estou esticando ele ali para eu conseguir ver toda a imagem do escafoide e diminuir a chance de passar desapercebida uma fratura. Então, vejam para vocês verem como que seriam essas imagens aqui. Ó. A primeira imagem da esquerda é uma oblíqua. Não deu para ver a fratura. A segunda imagem é um perfil. Daria para ver uma luxação, mas a fratura não vai aparecer aqui. A imagem póstero anterior, opa, começou a aparecer aqui, né? Uma fraturinha.
Agora, quando eu pego uma imagem com desvio ulnar, olha como que fica nítido, fica claro a fratura, né? Então, sempre lembrar de pedir póstero anterior com desvio ulnar. Ela vai salvar ali o seu plantão, vai fazer com que você faça diagnósticos que não seriam vistos, talvez, com outras incidências. Mas, mesmo assim, 1/4 das fraturas, ou seja, 25%, podem não aparecer na radiografia inicial. 1/4, 25% são ocultas na radiografia inicial. Então, se o paciente continuar com dor, você tem que repetir essa radiografia depois de 2 semanas ou fazer uma ressonância. Você tem que investigar, porque 1/4 pode não mostrar inicialmente. Eu até coloquei no slide ali para vocês essa conduta. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Se você tiver uma suspeita de fratura, ou seja, caiu, homem, jovem, com a mão espalmada, tá com dor, mas o raio-x não mostrou nada, mas tem dor na palpação da tabaqueira anatômica, você tem que suspeitar que possa ter uma fratura, mesmo o raio-x tendo vindo normal, tendo vindo inocente. Aí você tem 2 opções nesse caso. Ou você faz uma imobilização desse punho e repete um raio-x em 10 a 14 dias, né, umas 2 semanas, ou se esse paciente for particular ou tiver plano de saúde, tiver facilidade de acesso, você já faz direto uma ressonância no dia seguinte, porque a ressonância vai conseguir mostrar para a gente se tiver uma fratura oculta. Ela sim vai mostrar, tá? Então você tem essas 2 possibilidades aí quando você está diante dessa dúvida, dessa suspeita. Além disso, existem outros exames que a gente pode necessitar. A tomografia, ela não é usada para diagnóstico da fratura do escafoide, não. Ela serve, na verdade, para você entender melhor uma fratura, ou um desvio, ou uma cominuição, ou uma consolidação que está ali retardada, que está lenta, que é a pseudoartrose, que é o atraso de consolidação, ou até para fraturas ocultas, se você não tiver a ressonância. Então, a ATC, tomografia computadorizada, ela é usada para casos específicos para escafoide, casos selecionados, não é todo paciente que vai precisar fazer uma tomografia. Existe também a cintilografia. Hoje em dia praticamente não está sendo usada mais, com o avanço da ressonância magnética, com, né, a disponibilidade de outros exames de imagem. Mas se você não tiver outros, tiver a cintilografia e tiver uma suspeita, a cintilografia vai mostrar um aumento de captação naquela região por causa do edema ósseo causado pela fratura, e ela tem uma sensibilidade alta, né? Não é específica, pode ser outras coisas, mas ela tem uma sensibilidade alta. E a nossa querida, claro, a ressonância magnética, é o que a gente mais vai utilizar. Hoje a gente tem uma disponibilidade ainda maior, ela tem uma sensibilidade que chega a 100%, né, de visualização, e uma especificidade de 90%. É hoje o melhor método para diagnóstico de fratura de escafoide, mas eu não vou sair fazendo para todo mundo porque não precisa, né? É um exame caro, o paciente tem que ficar lá um tempo deitado em uma posição ruim, eu vou fazer quando precisar ser feito, tá? Por exemplo, quando tiver suspeita de fratura oculta, quando eu não vi a radiografia no raio-x, mas eu ainda assim, diante da suspeita clínica, acho que tenha. Aí a gente vai solicitar. E aí, olha como que pode aparecer. Pode aparecer um tracinho aqui, né, que não tinha sido visto em uma radiografia, e ele pode vir aqui, ó, aparecer, ser mostrado na ressonância magnética, tá? A imagem da esquerda é ponderada em T1 e a imagem à direita está ponderada em T2. E a gente tem algumas classificações que vai aparecer na vida aí de vocês, nas provas principalmente, né? 2 mais simples e a outra, que é a do próximo slide, que é a mais completa, mais complexa e mais utilizada. Vamos relembrar essas 2 mais simples, porque elas também podem aparecer aí para vocês. A primeira é a classificação anatômica, fratura distal da tuberosidade, fratura da cintura e fratura do polo proximal. As 3 que a gente, inclusive, já comentou no começo da aula. E aqui a classificação de Russe, onde a gente tem a horizontal oblíqua, a transversa e a vertical oblíqua. Então, aqui ela está sendo mais uma posição do traço de fratura. Não é uma posição da anatomia do osso, mas sim
o traço de fratura, como ele se comporta. E agora a classificação mais utilizada, que é a classificação de Ebert e Fischer, que é dividida em tipo A, B, C e D. Fraturas agudas, A e B. Fraturas um pouquinho para depois, que a gente chama de união atrasada ou retardo de consolidação, ou pseudoartrose, é o tipo C e D. Então, o principal para quando a gente está falando de uma fratura de escafoide, a gente vai falar principalmente de A e B. A é o grupo das fraturas estáveis. São duas fraturas estáveis, A1 e A2. A fratura da tuberosidade, do tubérculo, que a gente já falou que é uma região que cola bem, né? Que é uma região bacana, uma fratura estável. Ou uma fratura incompleta do colo, né? Começou ali a ter uma fratura, ou então essa ressonância aqui, uma fratura incompleta do colo, né? Nem completou as duas corticais de fratura, nem apareceu no raio-x. Então, essa é uma fratura estável. A1 e A2. Aqui era um doisinho, tá? Fratura 1 e fratura 2. Tipo B são as outras fraturas, ou seja, são as fraturas instáveis. Aqui a gente tem B1, B2, B3 e B4, e agora foi acrescentado também o B5, que é o último tipo. Desses 5 tipos, a gente tem que saber para a prova, para questões, porque isso cai. Mas todas elas, se são instáveis, a gente já vai saber que são de tratamento cirúrgico. Diferente do grupo A, que são as fraturas estáveis, que são de tratamento conservador. Elas nos possibilitam fazer tratamento conservador. O tipo B, instável, já vai ser tratamento cirúrgico, e é dividido em 5. B1, que é a fratura oblíqua, né, distal oblíqua, a fratura que vai ter um traço que vai se estender para distal e ela não é transversa. A B2, a completa do colo, aqui a gente viu a incompleta, agora é a completa do colo. B3, fratura de polo proximal, independente se ela é desviada ou não, se ela está no polo proximal, que é aquela região com uma vascularização e uma irrigação sanguínea mais difícil, ela já é considerada fratura instável. E B4, que é associada a fraturas com luxações perisemilunares dorsais, são aquelas luxações que eu comentei no começo da aula com vocês. B5 são as fraturas cominuídas ou fragmentadas, onde o escafoide explode, fica com vários fragmentos. Também é uma fratura sem possibilidade de conservador. Todas essas aqui, do grupo B, são de tratamento cirúrgico. Tipo C e D já não são fraturas agudas mais, igual o A e o B. Agora já são fraturas que aconteceram há 4 semanas ou mais. Então, união retardada, ou seja, consolidação atrasada, retardo de consolidação, e a pseudoartrose já estabelecida, non-union, que a gente fala em inglês, que é a pseudoartrose. E aqui a gente tem uma união fibrosa, e aqui a pseudoartrose propriamente dita, D1 e D2. O tipo C é só esse, tá? Então, essa é a classificação mais utilizada hoje, mais completa, é Ebert e Fischer, que vocês vão encontrar aí na literatura. Quais são os critérios que nos levam a definir uma fratura para ela ser instável? Um autor chamado Cooney definiu esses critérios que nos levam a classificar uma fratura de escafoide como instável e, assim, defini-la como de tratamento cirúrgico. Quais são esses fatores? Também cai em prova. Desvio maior que 1 milímetro. Gente, 1 milímetro é muito pouco. Então, qualquer desvio de fratura de escafoide já é uma fratura instável com indicação de tratamento cirúrgico. Então, desvio maior que 1 milímetro. Ângulo intraescafoide lateral maior que 35, que é o que essa tomografia está mostrando para a gente. Então, quando a gente avalia o escafoide em um perfil, né, na lateral, a gente consegue fazer a medida do fragmento distal e o traço, o eixo longo, né, o alinhamento do fragmento do polo proximal. Quando a gente compara a angulação que esses dois traços vão fazer entre si, o normal é que esteja até 35 graus. Se tiver maior que isso, quer dizer que o fragmento distal capotou para frente, fletiu, né? Quer dizer que ele fez ali uma flexão e uma angulação que é prejudicial para a biomecânica dos ossos do carpo. Ele vai criar ali uma corcova, ele vai criar ali uma montanha atrás dele, dorsal
de flexão que é indesejada. Isso vai trazer prejuízos para a movimentação do punho, vai trazer risco aumentado de artrose, que é a degeneração dos ossos do carpo. Então, a gente não aceita. Se tiver esse ângulo intra-escafoide aumentado, é de tratamento cirúrgico. A gente tem que corrigir isso durante a cirurgia. Terceiro critério, cominuição ou perda óssea. Se perder o osso, se tem uma fragmentação, uma cominuição, uma explosão ali do osso do escafoide, é critério de instabilidade. Se ele faz parte de uma fratura-luxação pode ser a perissemilunar dorsal, que a gente já comentou aqui na aula, a gente tem aqui um critério de fratura instável. Se ele está associado com DISE, que é uma deformidade de alinhamento onde o semilunar está com extensão, isso vai acontecer a longo, médio e longo prazo, né? Não vai acontecer de forma aguda, isso aqui a gente vai ver em lesões mais crônicas, mais antigas, a gente também considera como critério de instabilidade. E por último, que vocês já sabem, é a fratura do polo proximal, que é aquele polo, aquela região onde tem menor vascularização, onde tem uma irrigação sanguínea mais dificultosa, eu não aceito, é um critério de instabilidade. Isso aqui eu já falei para vocês, né? Quando tiver suspeita de fratura, o que a gente vai fazer? E aqui alguns artigos mostrando sobre a imobilização dessas fraturas agudas, ou fazer cirurgia, ou fazer imobilização. Então, não tem diferença se a gente vai tratar conservador, com gesso, ou fazer cirurgia naquele grupo de fraturas estáveis. Por isso que no grupo de fraturas estáveis, sem desvio, a gente pode tratar a fratura de escafoide com gesso, sem cirurgia. Então, não tem diferença em médio e longo prazo. Vários artigos comprovando, tá? Então, qual é o resumo do tratamento para a gente aqui hoje? Fraturas estáveis, sem desvio, que é aquele grupo A, onde a gente tem fratura da tuberosidade, fratura incompleta do colo, né? A gente vai usar um gessinho. Gesso curto, 6 a 8 semanas, ou seja, 1 mês e meio, 2 meses. A gente também pode fazer uma imobilização um pouco mais prolongada se essa fratura for no colo, né? Quando ela é distal, ela é bem mais tranquila porque a vascularização é melhor. Mas se ela for no colo e a gente quiser, né, ter uma precaução, um critério um pouquinho maior, um cuidado maior, a gente vai usar esse gesso por 12 semanas. Aí a gente vai dividir da seguinte forma: 6 semanas de gesso longo e depois 6 semanas de gesso curto, que é a luva de gesso, né? O gesso longo, ele é chamado de axilo-palmar, o gesso curto é chamado de antebráquio palmar. Então, é uma outra opção de tratamento. Na literatura, alguns artigos já mostram que não precisa ser gesso longo, que não precisa envolver o polegar, né? Mas esse é o tratamento que eu faço hoje. Fraturas da tuberosidade, fraturas distais, gessinho curto é suficiente desde o começo, 1 mês e meio a 2 meses. Fratura de colo, sem desvio, aqui a gente está falando de fraturas sem desvio, estáveis. Eu faço o gesso longo, 4 a 6 semanas, e depois o curto, mais 6 semanas. Combinado? Se for instável, tiver os critérios de Kuhn, se for B1, B2, B3, B4, B5, é de tratamento cirúrgico. A maioria dos tratamentos são por parafuso, fixação percutânea. Mas se for uma fratura luxação, se for uma fratura cominuída, aí eu não consigo fazer uma fixação percutânea. Aí tem que ser uma cirurgia aberta, eu tenho que ver o escafoide, colocar os fragmentos no lugar para fazer o tratamento cirúrgico. Então vai depender, o tipo de tratamento vai depender de qual foi a classificação, tá bom? A Amanda perguntou aqui, a imobilização sempre envolvendo o polegar? Amanda, segundo a literatura atual, não existe diferença entre imobilizar o polegar ou não. Mas alguns livros de anatomia mostram para a gente que existe um ligamento que ele vai trazer uma estabilização para os ossos do carpo, e ele sai do rádio, ele passa pelo escafoide e ele vai se inserir lá no capitato. Ele chama ligamento rádio-escafo capitato. E esse ligamento, ele passa na cintura, ele passa no colo do escafoide, e ele muda a sua tensão
quando a gente faz uma pronossupinação e quando a gente movimenta esse polegar. Então, eu, Marcela Rodrigues, não deixo o polegar livre para a fratura discafoide. Eu imobilizo, porque eu não quero correr o risco do meu paciente evoluir com uma pseudoartrose, com uma consolidação atrasada. Eu preciso garantir que ele vai consolidar esse escafoide. Então, eu imobilizo o polegar, sim, baseado na anatomia. Mas alguns artigos atuais estão mostrando que talvez não precise imobilizar o polegar. Mas eu ainda preciso de mais artigos e preciso de mais comprovação científica para eu liberar o polegar do meu paciente. Eu faço com inclusão do polegar na imobilização, tá? Mas se você não fizer, você está respaldada pela literatura. Já tem artigos mostrando que não precisa. Bom, fizemos ali, então, a imobilização, se for fratura estável, fizemos tratamento cirúrgico se for instável. Para fraturas que são simples, traços simples, por exemplo, fratura do colo, né, fratura de polo proximal, que seja, mas que não tenha cominuição, a gente pode usar o parafuso sem cabeça, a gente chama parafuso headless, parafuso autocompressivo ou parafuso canulado. Esses parafusos, que são essas imagens aqui para vocês da direita, tem várias marcas, né? Tem o parafuso de Ebert, tem o parafuso de Alcutrak. Vocês vão ver que ele tem um passo de rosca diferente, a distância entre as roscas é diferente lá na cabeça e na pontinha dele, de forma que, à medida que ele vai entrando, ele anda uma distância diferente nas duas partes, dos dois fragmentos, e ele faz com que os dois fragmentos se aproximem. Então, ele é autocompressivo, ele faz uma compressão dos dois fragmentos por causa dessa distância, dessa diferença do passo de rosca da parte proximal, que é a cabeça, da parte da pontinha do parafuso. Então, à medida que ele vai entrando, ele vai aproximando os fragmentos, trazendo uma estabilidade mais absoluta para o escafoide, aumentando a chance dele consolidar, aumentando a chance dessa fratura evoluir satisfatoriamente. Então, é o parafuso que a gente mais utiliza hoje, é o que a gente mais faz de tratamento, e a maioria pode ser por via percutânea. A gente faz uma abertura bem pequenininha, geralmente no dorso da mão, se for uma fratura mais proximal, ou na palma da mão, se for uma fratura mais distal, e a gente vai fazer essa fixação através de imagens, que é a fluoroscopia, né, que é um intensificador de imagem. Existem também grampos, existem placas, né, tem gente até que muito se usava o fio de Kirchner antes de ter uma grande disponibilidade no mercado dos parafusos, né? Então, às vezes, em alguns lugares ainda do Brasil que não tem o parafuso de Ebert, não tem o parafuso Alcutrak, às vezes SUS, aí tem que usar o fio de Kirchner. E aí, quando você usar o fio de Kirchner, preferir usar o fio de Kirchner associado a outra estabilização, a outro implante, ou mais de um fiozinho, daquele bem fininho, porque você aumenta a estabilidade, diminui a rotação da fratura. Então, o que é mais usado é aqui, ó, a fixação percutânea através de imagem, intensificador de imagem, faz um furinho bem pequeno, aqui, ó, simulando, né, o perioperatório de uma cirurgia, e o resultado final, a posição ali do parafuso. Na verdade, a imagem da esquerda está mostrando para a gente uma fixação dorsal, uma entrada dorsal, mas a imagem da radiografia final que eu mostrei é de uma outra cirurgia, cuja entrada foi volar, tá? Só para vocês verem o pré-operatório à esquerda e o pós-operatório de uma outra cirurgia à direita. Detalhes que caem em prova, principalmente para quem já estiver aí na residência. O parafuso, ele vai ter em média ali um tamanho de 20 milímetros. Quando você faz a medida durante a cirurgia, você geralmente vai escolher um 4 milímetros menor do que o tamanho que você mediu, senão esse parafuso vai ficar grande. Como esse parafuso tem aquele passo de rosca diferente, você vai entrando aos poucos e conferindo a posição. Você não pode entrar muito passado o tanto que você quer para depois recuar. Não é o ideal, porque você está fazendo ali a compressão dos dois fragmentos. Em fraturas instáveis, você pode usar o joystick, que é o quê? Você pega um fio de Kirchner, coloca nos dois fragmentos e ajuda com eles a ficar estabilizando os dois fragmentos, a reduzir a fratura para poder fixar.
a gente estabiliza os fragmentos para passar o parafuso. A gente chama de joystick, a gente vai ali controlar esses dois fragmentos. Lembrar que o parafuso sempre deve ficar enterrado debaixo da cartilagem, a cabeça do parafuso não pode ficar proeminente, senão vai ficar ali, ó, raspando na cartilagem do rádio, que ele vai encontrar ali com a face do rádio, ele vai encontrar com a face do trapézio, se for distalmente. Isso vai o quê? Machucar a articulação, vai trazer um processo de artrose, de desgaste, de degeneração. Então, a cabeça do parafuso tem que ficar enterrada dentro da cartilagem. O parafuso é colocado no terço central do osso. Isso vai aumentar a rigidez, aumenta o contato, aumenta a carga, né? Isso já, inclusive, caiu em provas de título de cirurgia da mão com as porcentagens. Então, fica a informação para vocês. E quanto mais longo esse parafuso, mais rígida é essa fixação. E no pós-operatório, como que a gente vai fazer? No pós-operatório, a gente pode pôr uma tala curta por 7 a 10 dias. Essa imobilização, ela é só do punho e no máximo do polegar, os outros outros dedos têm que ficar livres para movimentação. Ou a gente pode usar ali, ó, um splint removível, que é essa foto, né? A gente pode usar até 3 semanas ou até a consolidação da fratura. A gente utiliza mais para segurar o paciente, evitar que ele faça algum esforço maior, porque a gente precisa que aquela fratura consolide, né? Quando essa fratura não cola, não consolida, a gente tem uma pseudoartrose, e aí é um problema ainda maior para a gente tratar, é uma cirurgia ainda maior para a gente fazer, às vezes tem que tirar enxerto de outro lugar para colocar, então é uma cirurgia muito trabalhosa, com uns resultados piores do que tratar uma fratura e resolver, então a gente quer que essa fratura consolide de uma vez. Quais são os riscos? Necrose avascular, que é ficar sem sangue no polo proximal, né? Que é ficar com uma necrose óssea. O polo proximal, ele tem um risco de até 50% de ter essa necrose. É muito alto, né? É uma das partes do corpo, se não a maior, com mais chance de ter essa necrose. Tem risco também de pseudoartrose discafoide, que é quando o osso não consolida, e tem o risco também de artrose, de desgaste das superfícies articulares ali. É claro que o paciente que tiver uma fratura pior, com desvio, cominuída, vai ter uma chance, um risco de artrose maior. E para quem não for aluno e quiser o material da aula, a gente vai mandar nesse grupo aqui. Para quem já é aluno, essa aula vai ficar salva na plataforma junto com esse material.